Fala galera, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 28 de dezembro de 2018, sexta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 55 minutos. Muito bem, vocês viram o título aí, desmentindo o vídeo A Bíblia é Machista? O título é uma pergunta. Quem deu a sugestão de fazer esse vídeo foi a minha inscrita aqui do canal, a Suzy Maria. Eu quero até agradecê-la pela sugestão. Demorei bastante, mas não esqueci. Esse dia estava me lembrando que ela tinha pedido e fui assistir ao vídeo dessa moça que dizia que a Bíblia, o título estava assim: A Bíblia é Machista? Fabiana Bertotti. Tive que ter estômago para assistir aquilo, porque é tanta besteira que aquela mulher fala. Claro, coitada, enganada, né? Porque o religioso, ele vive no mundo da ilusão, no mundo da fantasia, no mundo da superstição. Então, lógico que ela vai ter que inventar um montão de coisa para poder justificar o livrinho de contos de fada que ela segue. Mas vamos lá, gente, vamos ao que interessa. O que acontece? Primeiro que ela fala muito de feminismo e depois que ela fala de Bíblia. Ela fala muito de feminismo, depois toca um pouco na Bíblia e depois volta no feminismo. Primeiro, ou você é feminista ou você é crente. Os dois não dá. Porque ela quer insistir que a Bíblia não é machista, e é. O tempo todo ela fica falando para as pessoas estudarem, mas parece que ela não estudou nada. Claro que eu quero aqui, não estou aqui para esculachar, não vou xingá-la não, mas eu estou mostrando o nível de ideias. E as ideias que ela mostrou ali, de uma pessoa tendenciosa ou de uma pessoa iludida. Das duas, uma. Então não tem como. Então ela começa falando um montão de mentiras. Ela vai falar primeiro falando sobre feminismo, depois ela vai falar que a Bíblia não é machista. Tá, vamos lá. Primeira coisa que ela fala, primeira mentira: o Deus de Israel é diferente de todos os outros deuses. Primeira mentira. Vou pedir para vocês aí, meus amigos, não rirem, por favor, não riam. O Deus de Israel é diferente de todos os outros deuses. Por favor, não riam, gente. Não riam, senão vai me atrapalhar aqui. Olha só. Primeiro, o Deus de Israel é um Deus inventado como qualquer outro. Primeiro, a primeira mentira que ela conta é essa. E primeiro que o Deus de Israel não é exclusividade. Sabe, eu vou falar uma coisa não só para essa moça desse vídeo aí, mas para os religiosos em si que creem nessa besteira chamada Bíblia, para ler um livro sério, para ler um livro, sabe, com coerência, um livro autêntico, um livro histórico, sabe, um livro de um historiador sério ou de um teólogo sério, não para ler porcarias, apenas agir Bíblia como se ela fosse verdade. Não é pegar aquelas lendas e dar a elas crédito de coisas verídicas, porque não são. Olha só, no livro da Karen Armstrong, A Bíblia, esse livro só tem ele em PDF, mas eu tenho esse livro. Olha só, olha o que diz aqui, ó. Tanto ela usa o símbolo J, que é a fonte já vista, ou Javé, como o Elohim tinha, por exemplo, ou melhor, desculpa, tanto esse é o J e o E, porque são as fontes que escreveram o chamado Pentateuco. A fonte com J é javista e o E é eloísta. Olha só, tinham, por exemplo, concepções de Deus muito diferentes. A javista usava imagens antropomórficas que causariam embaraço a exegetas posteriores. Jeová passeia pelo jardim do Éden como um potentado do Oriente Médio, fecha a porta da Arca de Noé, irrita-se e muda de ideia. Contudo, na fonte eloísta, havia uma concepção mais transcendente de Elohim, que mal fala, preferindo enviar um anjo como seu mensageiro. A religião israelita posterior iria se tornar apaixonadamente monoteísta, convencida de que Javé, o Jeová, era o único Deus. Mas nem a fonte javista nem eloísta eram monoteístas. Originalmente, Jeová fora membro da Assembleia Divina dos Santos, que porque as pessoas chamam de El,
o poderoso Deus de Canaã havia perfidido com sua consorte Averá. Cada nação da região tinha sua própria divindade padroeira e Jeová era o santo de Israel, ou seja, foi uma divindade adaptada. Essa mulher, ela parece desconhecer isso aqui, ela fala o tempo todo para as pessoas estudarem e parece que ela não estudou nada, ou ela só estudou a Bíblia, tá? Então, minha filha, vai ler um livro sério, por favor, vai, para não te falar besteira. E aquele livro que eu citei é a Bíblia de Karen Armstrong, porque é o seguinte, esse pessoal que defende a Bíblia sagrada, eu chamo de Bíblia, que é aquele ali é um gibi. E o que eles fazem? Eles pegam a Bíblia e citam a Bíblia. É aquele argumento falacioso, ou seja, da falácia circular. A pessoa usa a Bíblia para justificar a própria Bíblia, porque a Bíblia diz que ela é inspirada, e acabou. É sempre assim que eles fazem, sabe? E isso só funciona com quem não estuda, ou com quem só quer acreditar. Pode ser uma pessoa com mestrado ou doutorado. Se a pessoa ela quer acreditar na Bíblia, ela vai ouvir aquelas besteiras que aquela mulher fala, ou qualquer um outro, vai acreditar. Outro que tem maneira de fazer isso também é o Mário Persona. Adora usar a falácia circular, entendeu? Mas vamos lá, olha só. No livro Uma Outra História das Religiões, do Odom Wallet, olha o que ele diz aqui, ó, na página 47. Para formar um texto único com marca dessas origens diversas, foram reunidas distintas tradições bíblicas. Deus recebia tanto a designação de Jeová como a de Elohim, um nome plural para um Deus único. Olha só, derivado de El, suprema divindade do panteão cananeu, ou seja, o Deus de Israel, porque é uma criatura inventada, não é Deus nenhum, é apenas uma concepção que foi inventada por homens arcaicos. Ele fazia o que? Parte da divindade do panteão cananeu. É uma divindade roubada do cristianismo. Acho que não te explicaram isso, né, minha filha? E nem para aqueles que acreditam nessas besteiras. Eu acho que não te explicaram que nada do cristianismo é original, tudo é plágio. Seja bem-vinda ao mundo real, tá? Ou seja, divindades não existem, são apenas concepções de povos, e o povo hebreu criou essa divindade baseada aqui em uma divindade cananeia, que na verdade é apenas uma concepção na cabeça, porque deuses não existem. Olha só. As influências estrangeiras eram ao mesmo tempo geográficas e teológicas. Os conhecimentos egípcios e o profetismo de Ugarit, cidade do litoral sírio, foram reinterpretados pelos compiladores bíblicos e traduzidos para o hebraico, um idioma morto e sagrado, que é sagrado para eles, né? A maioria da população falava o aramaico, idioma semítico bastante próximo. Somente em 1948, por ocasião da fundação do Estado de Israel, o hebraico voltaria a se tornar uma língua viva. Então, estou citando duas fontes mostrando que esse Deus que ela diz que é diferente, não é diferente coisa nenhuma, tá? Então, a primeira mentira. Outra coisa que ela vem falar, que o patriarcado era um modelo do Deus de Israel. As palavras dela, tá? O patriarcado é o modelo o modelo patriarcal do Deus de Israel, tal como Deus cuidava dos seus filhos, protegia e regia com amor. Esse pai devia regir o povo, as tribos que estavam sob seu domínio. A segunda mentira que ela conta, porque ela quer mostrar o seguinte, que ali era perfeito, que ali o patriarcado não tinha nada a ver com o que você vê hoje. Bom, primeiro que isso não tem base nenhuma, porque como é que Deus protegia? Protegia? Bom, o povo é levado cativo ao Egito na lenda bíblica. Esse cativeiro nunca aconteceu, nunca houve escravidão de hebreus em massa no Egito. Tanto que o maior egiptólogo, Zahi Hawass, ele prova isso. Então, você prefere ouvir uma pessoa que fala usando a falácia circular ou um especialista? Eu prefiro ouvir o especialista, não é usar a questão da pela autoridade, mas a pessoa que fala baseada em estudos. Então eu prefiro ir pelo especialista. Simples.
Não por uma pessoa que só usa a Bíblia para poder provar a Bíblia. Se fosse assim, eu poderia usar o gibi do Homem-Aranha e dizer que aquilo ali contém a verdade, que o Homem-Aranha existe. Palhaçada, né? Mas vamos lá. Esse Deus protegia quem? Não protegeu Abel. O irmão matou. Que proteção, que cuidado que Deus tinha aí. Que cuidado que Deus tinha aí. Deixou as nações se perderem, vamos chamar assim. Matou todo mundo no dilúvio lendário. Que cuidado era isso? Mas os povos se perderam. As pessoas vão dizer isso. Por que esse Deus não apareceu para eles? Já começou falando mentira. Outra coisa, ela disse: o patriarcado, biblicamente falando, não é sinônimo de machismo. Terceira mentira que essa mulher conta. Primeiro, vamos pegar a definição de patriarcado, que ela fala tanto que as pessoas não sabem, que é um sistema social. Os homens adultos tinham o poder primário e a predominância das funções de liderança política, tá? E o que acontece? Tinha um papel de autoridade moral, privilégio social e controle de propriedade. No domínio da família, a figura do pai mantém o quê? A autoridade sobre as mulheres e as crianças. E isso acontece na Bíblia, tá? Tanto é que isso acontece na Bíblia. Eu só adaptei um pouquinho, mas o conceito de patriarcado, vamos ler aqui. Vamos ler aqui conforme a linguagem técnica. Olha só. Patriarcado é um sistema social em que os homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social, controle das propriedades. No domínio da família, o pai ou a figura paterna mantém autoridade sobre as mulheres e as crianças. Tanto é, já viram aquela passagem de Atos 16:31, se não me engano? Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Só tentar lembrar aqui. Atos 16:31. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. É isso aqui mesmo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ora, as pessoas dizem que no cristianismo a fé é individual, né? Não é isso que eles dizem? Mas nós podemos ver o seguinte: a fé é individual. Então como é que a pessoa vai crer e todo mundo ser salvo? Não é por isso, meu filho. É porque o modelo de patriarcado era o pai que predominava, ele que tinha autoridade sobre a mulher e as crianças. Tanto porque quando o suposto apóstolo Paulo fala aquilo ali, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o que acontece? Porque o pai que se convertesse ao tal Jesus, o que aconteceria com ele? Ele levaria a família, porque a família era obrigada a seguir o que o pai seguia. Era o machismo nas sociedades antigas e principalmente na sociedade ali no Oriente Médio, tá? Então é o seguinte, ela mesma, essa mulher, ela reconhece que a mulher e a criança não valiam nada, mas naquele contexto social, mas aquilo ali estava ligado à cultura. Bom, ela própria deu tiro no pé. Por quê? Porque está mostrando que os homens é que fazem o que querem ali na Bíblia. E Deus não faz nada. Aí depois diz que o Deus de Israel vem e dá diretrizes. Então vamos ver o seguinte, olha só. Vamos ver uma tabelinha aqui, bonitinha. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu sei que para você dar um conteúdo sólido, para poder desmascarar algo, não tem como fazer muito rápido. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Essa tabelinha do mal aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Eu botei crime, atividade ou pertences. Por quê? Porque às vezes o que vai envolver aqui ou uma atividade, ou um crime, ou algo que pertence a uma pessoa. Então eu botei desse jeito. A referência bíblica, o valor a ser pago, alguns não tem, a equivalência, o equivalente a medidas atuais e o valor na moeda brasileira. Então vocês vão, olhem aqui, ó. Eu vou botar aqui na tela para vocês, olha aqui, ó. Bom, as referências eu já li tudo, tá? Só estou deixando os versículos de referência aqui, ó. Aqui, só para ficar claro aqui, ó. Então, vou deixar aqui, tá? Mas eu já li isso tudo para dizer, tá dentro fora de contexto. Olha só. Olha só. Encomendar uma noiva. Era essa atividade. A referência está em Oséias 3:2.
O valor a ser pago: 15 ciclos de prata. Cada ciclo vale em média 14,4 gramas. Tá? Então eu já fiz a conta aqui, ó. Já está aqui. Então vai dar o quê? Vai dar 216 gramas. Tá? O que acontece? Então o valor da prata, tá? 100 gramas de prata. O valor da prata, eu olhei agora de madrugada, estava R$ 1,90 segundo a moeda brasileira. Então, encomendar uma noiva nos tempos bíblicos equivaleria mais ou menos R$ 410,40. Eu estou fazendo uma adaptação com a moeda brasileira, tá? Agora, olha o preço de um cavalo no Egito. Aqui está a referência, valia 150 ciclos de prata, dá 2.660 gramas, o que equivale praticamente em média R$ 4.104. Continuando, uma carruagem do Egito. Aqui está a referência. Quanto que valia? 600 ciclos de prata, que equivale a 8.640 ciclos. Quanto que vai dar isso? Segundo a moeda atual, R$ 16.416. Tá. Estuprar uma virgem. Eu vou entrar nesse capítulo aqui, tá? Eu vou entrar aqui. Estuprar uma virgem, tinha que pagar ao pai da moça 50 ciclos. Olha só, 50 ciclos. Quanto que equivale isso? 720 gramas. Quanto que dá isso? 1.368 reais. Tá. Vender a filha. E depois diz que a Bíblia não é machista. O pai podia vender a filha como escrava. Aí o valor a combinar. Então não tem medidas, não tem como fazer essa referência aqui. Podia combinar. Roubar um boi. Eu sei que ali qual era o valor a ser pago? Tinha que pagar 5 bois. Eu fui fazer mais ou menos hoje o preço do boi hoje, porque ali não aparece o preço do boi na Bíblia. Eu sei que é uma coisa bem complicada, eu não coloquei, tá? Mas é caríssimo. Roubar uma ovelha, que era o crime, a pessoa tinha que pagar 4 ovelhas. Eu fui ver o preço da ovelha, mais ou menos, aqui no Brasil, 1.500 por ovelha. Ou seja, então pagar 4 ovelhas seria mais ou menos, hoje, no preço da moeda do Brasil, seria uns 6 mil reais. Então, olhando isso aqui tudo, a mulher, ela vale menos que um cavalo na Bíblia. E a pessoa vem dizer que a Bíblia não é machista? Sabe? Está precisando estudar mais, minha filha. Está precisando, sabe, ler coisa séria, pesquisar um pouquinho, parar de ficar vendo versículos isolados. É aquela parte que é bonitinha, porque ela quer pegar a parte de que a mulher que é exaltada na Bíblia, ela quer dizer que é a mulher que é empreendedora, ela está fazendo uma citação de forma indireta de Provérbios 31. Só que aquilo ali é uma exceção, porque você não vê aquilo ali quase nunca. Profetisas na Bíblia, vamos ver, não vou nem falar de empreendedoras, profetisas, quantas você vê ali? Você vê Hulda, você vê Noa Dias, você vê quem mais? Ana, você vê depois quem mais você vê? Aquela juíza, a Débora, que profetizou, e acabou. E Miriam também profetiza, mas pouquíssimos. Quantos você vê de profetas homens? Vários. Então, primeiro que essa questão do patriarcado na Bíblia era sim a preponderância do macho, e a mulher só estava limitada aqui a dar filhos. Só isso. E esse Deus não mudou nada. Olha, vamos ver aqui Deuteronômio. Eu vou pegar aqui a Bíblia para dizer que eu não estou mentindo. Olha só. Olha que interessante. Vou deixar aí para vocês verem. Olha só. Deuteronômio 22, versículo 22 em diante. Se o homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela,
levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Ou seja, se a mulher não gritasse, ela seria morta, juntamente com o camarada que estuprou. Mas por que essa ordenança aqui, nessa lei maluca da Bíblia? Porque essa divindade se preocupava com as mulheres, conforme essa moça fala? Não, é porque a mulher era vista como propriedade do homem. Como sendo propriedade do homem, ela se ela fosse violentada, aquele homem teria que morrer, e ela também, porque não gritou. Agora vamos imaginar, se o homem tivesse ameaçado, se ela gritasse e as pessoas não escutassem, também tem isso, sabe? Era uma lei maluca, é uma lei doida. E vem dizer que a Bíblia não é machista. Olha, minha filha, tá bom, a Bíblia não é machista não, imagina se fosse. Continuando, olha. Tá. Versículo 25. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá, não faça nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça morte. Este caso é semelhante daquele que ataca e mata seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Bom, olha só, porque é prometida em casamento, não é porque ela era virgem. Agora, olha interessante aqui, ó, versículo 28. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Ou seja, se ele estuprou uma mulher que não era casada, eu estava nem aí, tinha que se casar. Olha só o que essa mulher chama de que não é machista, que é bem... Poxa, não é machista não, hein? Imagina se fosse. O problema é que as pessoas falam essas coisas, tem gente que acredita por quê? Porque não pesquisam, não conhecem a própria Bíblia, entendeu? Eu já estudei esse livro de capa a capa, já conheço esse livro, fiz teologia, conheço as mentiras e essas desculpas que eles inventam, que essas pessoas inventam, são as desculpas mais esfarrapadas que alguém pode inventar. Sabe, para quem fala que os outros têm que estudar, está precisando estudar mais. Porque só dizer que para os outros estudar é muito fácil. Dá uma aparência de intelectualidade, mas que na verdade não é intelectualidade coisa nenhuma, é só desculpas esfarrapadas. Muito bem, vamos continuar aqui, ó. Eu fiz uma anotação aqui. Bom, olha só. Primeiro, a herança na Bíblia ia para o homem, independente se ele fosse mais velho ou mais novo. Olha só, Números 27, versículo 8 e 9. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tivesse filho homem, só se tivesse um filho e 9 mulheres, a herança ia para o filho. Ele podia ser o mais novo, não importa. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Tá, olha só. Naum 3, versículo 13, olha só. Eis Deus usando, segundo a narrativa, porque Deus nenhum existe, mas já que eles dizem que essa Bíblia não é machista, olha o que ela diz. Aqui que ela diz aqui, ó, que o suposto Deus, falando a nação da Síria, para a cidade de Nínive, ele usa a figura da mulher como ofensa. É mesmo? Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, as tuas portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. Brincadeira um negócio desse? Aí você vê o seguinte, você vê esse Deus o quê? Mandando o quê? Mandando as pessoas, as mulheres serem submissas ao marido. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha só. Vou pegar aqui, 1
1 Timóteo 2. Olha só que interessante, ó. Olha aqui. Não permito, porém, que a mulher infime nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado. Olha aqui, ó. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, colocou a mulher como uma culpada de tudo, né? E ele fala literalmente para as mulheres ficarem caladas na igreja. Aí a pessoa diz, não, mas o contexto, não tem contexto não, o contexto aí era o quê? Que eles achavam que a mulher não podia ensinar, não tinha inteligência para ensinar. Era isso que está dizendo. Ah, tem mais, ó. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 11:3 diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Capítulo 11, versículo 9 também, de 1 Coríntios. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Olha só que, vou falar até que nem os gaúchos. Barbaridade! Que barbaridade, gente! Olha só que palhaçada! E essa mulher aí vem defender esse livro tosco, dizendo que a Bíblia não é machista, sabe? E depois ela foge do assunto e vou voltar falando de feminismo, minha filha. Ou você é feminista ou você é crente, não tem como ser os dois ao mesmo tempo não, porque a Bíblia, ela é machista. Não vem querer dar outra conotação para aquilo que está escrito, porque não adianta. A Bíblia, como ela falou mesmo, ela reflete a cultura, exatamente isso, ela reflete a cultura daquele povo e mostra o pensamento dele, não tem nada de divino aí, e o povo era machista. E o Deus que esse povo criou, que foi uma adaptação da divindade cananeia, que eu já li isso provando através de livros sérios, não de palhaçada, esses povos vão criar deuses o quê? De acordo com o seu pensamento. Se eles eram machistas, o Deus deles vai ser machista, sanguinários, iguais a eles. Vou parar por aqui, porque se eu for pegar todos os versículos, o vídeo vai ficar muito longo. Já tem vez que 28 minutos já de vídeo, e eu não quero alongar muito, já me alonguei bastante. Então, gente, mais um vídeo detonado aí, que a Bíblia é machista dessa mulher aí, e não ataquei, apenas falei de nível de 10, mas eu posso dizer assim, que o que ela falou ali foi mentira. Falou um montão de mentiras ali, e eu mostrei com textos, pegando os textos, e também através de livros sérios, que ela falando que o Deus de Israel era diferente, coisa nenhuma, é um Deus inventado, ou melhor, plagiado do paganismo. Mas isso as pessoas não falam, o teu pastor não vai falar isso, para quem tem pastor, né? Porque meus amigos livres pensadores não têm, nem eu também tenho, porque eu não tenho mentalidade de ovelha, não preciso de pastor, eu posso pensar por mim mesmo. Quem tem pastor é quem não pensa, quem tem pastor é que tem mentalidade de ovelha, mentalidade débil, porque a ovelha é um dos bichos mais fracos e mais débeis que tem, dos bichos mais burros que tem. Então, lembrando que você vê todo momento na Bíblia, esse Deus não cuida de ninguém, esse Deus ele faz distinção, sim, entendeu? Ele trata a mulher como inferior. 1 Pedro trata a mulher como mais fraca. Aí eu vejo as feministas falando, não, porque nós não somos fracas, nós somos tão fortes. É mesmo. A própria Bíblia em 1 Pedro diz que a mulher é mais fraca. E aí? E aí? Ah, e outra coisa, dever de casa, leia Levítico 27. Aí vocês vão ver lá, para matar essa questão toda, a mulher vale menos que o homem ali. Deus não é machista não? Eu, hein? Imagina se fosse, hein? Tem mais, se a mulher desse a luz ao menino, ela ia ficar 7 dias impura, se não me engano é isso mesmo. Se
fosse uma menina, ela ia ficar o quê? Mais tempo. Meu filho, bem-vindo à realidade. Esse livro não tem nada de divino, apenas reflete o pensamento arcaico dos povos do Oriente Médio. Não queira praticar isso no Brasil, não queira ensinar isso no Brasil, porque esse livro é para o povo do Oriente Médio e o povo antigo. Hoje tem que ser visto apenas como literatura de fantasia só, porque isso aqui, o que está aqui, é impraticável. Querer justificar esse livro é parecer ridículo. Por quê? Porque textos religiosos só tendem ao erro. Tá? E ela tem um livro falando sobre um montão de coisa, e o marido dela também tem, e eu nem quero ler esses, nem compro também, lógico, só se eu ganhar, aí sim, porque eu vou ver as mentiras que estão ali, porque livros religiosos, gente, só tendem ao erro, e o vídeo dessa mulher só leva ao erro. Tanto ela pode não ter a intenção de querer fazer o povo acreditar no erro, mas ela está propagando o erro, totalmente equivocada, não conhece nada de Bíblia, não conhece a história, não conhece antropologia, nada, só sabe repetir a falácia circular e depois sair do assunto. Então, gente, mais um vídeo aí desmentido aí, e uma coisa que eu falo para vocês: estude, sabe por quê? Porque quem estuda sabe. Essa frase do Rivanildo Menezes, e não canso de citá-la. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Por isso que ela acredita que a Bíblia não é machista, e é. Mas eu sei porque eu estudo diferente de quem acredita, tá? Aí eu vou usar outra frase do Carl Sagan: eu quero saber, eu não quero acreditar. O que vocês querem? Saber ou acreditar? Que se você quiser acreditar, gente, é só seguir pegar o vídeo dessa mulher, ver, começar a assistir, pronto. Pega do Mário Persona e vai assistir também. Agora, se você quiser acreditar, agora se você quer saber, esqueça essas besteiras, esqueça a Bíblia, vai estudar, vai pesquisar, e não acredite em fantasias e contos de fadas. Acredite naquilo que pode ser provado. Acredite naquilo que faz parte do mundo real, do mundo natural, e esqueça essas fantasias. Tá bom? Então, gente, quero agradecer a todos. Quero agradecer a Suzy Maria pela sugestão. Demorou, mas aqui está o vídeo. Grande abraço a todos. Sucesso. Tchau, tchau.